Minhas queridas e meus queridos telespectadoras e telespectadoras, por tratarmos de uma Semana Santa numa conjuntura nacional e internacional marcadamente especial pelas lutas que se abrem nacional e internacionalmente, eu farei dos programas do canal TVCP 12 aqui no YouTube e também no canal Espiritualidade Revolucionária, também no YouTube, e nos meus canais no Facebook e no Instagram, uma reflexão especial em consideração à especialidade deste contexto que nós vivemos. Então, acessem aqui, por favor, ajudem a divulgar esse vídeo. Ele é um acervo que nos ajudará a pensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a nossa experiência de fé, que deve baixar ao mais profundo das nossas emoções e ganhar a nossa inteligência, a nossa racionalidade, e, sobretudo, a partir daí, a nossa prática. Assistam, por favor, aqui e recebam minha gratidão pela colaboração que muitas de vocês fazem ao meu tratamento ocular. Muito esperançoso agora com a nova metodologia médica que eu encontrei. Muito obrigado, com muito carinho, e nos encontraremos logo após a vinheta. Ali na abertura, antes da vinheta, eu agradeci às pessoas que colaboraram. Não, a campanha não se encerrou. Já ganhamos, eu digo ganhamos porque muita gente se envolve nesse processo, o suficiente para a consulta e o suficiente para a confecção de 2 óculos diferentes para tentarem aumentar o mínimo de potencial que eu tenho na visão. Mas teremos ainda que adquirir um remédio manipulado, especial para a tentativa da recuperação da retina do olho esquerdo e abrir um pouco da visão do olho direito, que está com hematomas, inchado, com dificuldade de permitir a penetração da visão. E depois, essa confecção manipulada, ela tem um custo elevado, até agora muito mais do que os óculos e do que a própria consulta. E depois, segundo orientação médica, um possível transplante da córnea do olho direito. Aí ficará tudo perfeito e eu continuarei a contribuir com a nossa luta aqui em nosso país. E no mundo também. A reflexão de hoje, ela é muito mais do que religiosa. Ela é uma reflexão que nos leva ao encontro das ocorrências com Jesus em Jerusalém, no 1º século da nossa era. E parto da memória. Quando ele se reuniu com os seus discípulos, não se menciona mulheres, no seu colégio discipular, seu colégio apostólico, por isso digo, com os seus discípulos, numa casa, não sei se em Betânia ou aos redores de Jerusalém, para realizar a sua última ceia com seus discípulos. E eu parto das palavras deles depois do comentário de São Mateus, que vocês podem ver aí
e eu baixei já, apresentei para vocês, inclusive na capa aqui do vídeo, a referência do texto. Mateus diz: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse. Agora, segundo Mateus e segundo os outros evangelistas, Jesus diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. E diz Mateus: e tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo, agora novamente Jesus: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Eu leio até aqui, embora o texto continue até o versículo 29. Este é um momento assim, ápice, é um momento de alta relevância na história da fé, na história de Jesus e de seus discípulos. Porque neste ambiente desta casa, Jesus apresenta efetivamente um Novo Testamento. Não que desconsidere o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, mas um novo. E uma nova Páscoa. Ele realiza este seu encontro eucarístico nesta casa com seus discípulos em substituição à Páscoa falida anterior, que acontece em Jerusalém nesse momento em que ele apresenta o pão e o vinho como representações vivas da sua memória, da sua redação, da sua assinatura do Novo Testamento. O que Jesus faz aqui? Ele mostra para os seus discípulos prosseguirem com a memória dele. O pão e o vinho não serão somente pão e vinho, mas o corpo e o sangue dele. E nós não entraremos nos detalhes aqui quanto à transubstanciação, quanto à consubstanciação, quanto a simbolismos, mas nos limitaremos aqui a dizer que o pão e o vinho apresentados por Jesus traduzem a memória do que ocorreu em Jerusalém. O grande problema que há depois disso, a partir do segundo século, é que isto passou a ser somente um ritual. E depois, mais tarde, com a construção dos templos, passou a ser ritual fechado em templos e sobre altares. Empobreceram a memória de Jesus. Empobreceram a representação que significavam o pão e o vinho, o corpo e o sangue sacrificados de Jesus. Tornaram tudo um ritmo de complexo litúrgico, né? Reduzido a poucas pessoas, e por mais que os templos sejam grandes e que as milhares se reúnam, são poucas pessoas em relação àquilo que Jesus se propôs fazer na realização da institucionalização, da encarnação, da radicalização do seu reino. Empobreceram a Eucaristia, empobreceram a memória de Jesus e o transformaram uma fantasmagoria meramente espiritual. Deshistorizaram Jesus, desencarnaram Jesus, tornaram Jesus somente uma representação espiritual. Nós faremos o contrário. Pelos caminhos traçados por Mateus, primeiro evangelista do cânon do Novo Testamento,
para dizer que aqui, nesta memória de Jesus, nesta partilha do pão e do vinho, na entrega do seu corpo e do seu sangue à humanidade, coisa que ele já vinha fazendo desde a Galileia, agora ele celebra essa entrega, apareceu o evento da traição. E notem, a traição não é somente de Judas, não é uma traição pessoal, não é aqui a deposição de uma decepção de um homem que esperava mais de Jesus do que ele achou que Jesus apresentou e entregou. Não se trata aqui da confusão pessoal e biográfica de um único homem. Não a traição pessoal somente. Aqui é a traição do projeto morto anteriormente, do projeto necrófilo, do projeto que cheirava mal, que é o que acontecia em Jerusalém nessa ocasião da Páscoa. Um projeto, como se verá mais atrás, que é uma articulação entre Judas, uma decisão que o Sinédrio tomou, uma decisão que o corpo sacerdotal do templo tomou, em conivência com os fariseus, saduceus, escribas, em aliança com o Império Romano, de arrumar uma forma de introduzir no colégio discipular e apostólico de Jesus a própria divisão e a própria traição. Comprar um deles se não pudessem comprar todos os discípulos de Jesus, e quem sabe até o próprio Jesus. Foi isso que ocorreu. Foi uma articulação pesada. Foi uma articulação, como se diz hoje, por cima, pela hierarquia, pelo clero dominante e totalmente traidor do projeto anterior, e agora querem matar e trair o novo projeto, o Novo Testamento, como Jesus diz, do seu corpo e do seu sangue. Então, este é o contexto. A traição que sempre acompanhou Jesus. O grande momento da explicação da traição foi quando Jesus sofreu tentação no deserto. É preciso entender aquilo. E ela vem se estendendo ao longo do tempo em que Jesus peregrinou, desde o interior da Palestina, lá da Galileia, dentre os trabalhadores, pescadores, passando por Nazaré, onde ele se criara na oficina, se tornando classe trabalhadora, classe operária, para chegar ao alto do movimento traidor dele, traidor dos profetas, traidor do próprio Deus, Yahvé, o Deus dos pobres, o Deus que quis uma aliança libertadora de todo o povo, de todos os pobres, da humanidade inteira, e que este grupo aí, extremamente minoritário, mas dominante, pecaminoso, traidor, levou à bancarrota. Agora Jesus põe os seus discípulos sobre a mesa da refeição o cálice e o vinho, para que esta nova aliança seja alimentada contra todas as traições que matam, as traições que são verdadeiros elos articulados com a morte não somente de Jesus, a morte de todos que morreram antes, a morte de todos que foram sacrificados durante o tempo de Jesus e seu ministério, a morte que continua sempre por parte dos altos poderes que desde o alto sacrificam, taxam e oprimem a humanidade. É isso que nós temos que recuperar. A memória de Jesus não é uma memória amarrada aos pés dos altares. Memorizar Jesus, recordar de Jesus é atualizar o seu ministério revolucionário. O seu ministério junto aos trabalhadores que o acompanharam nesse momento dramático da partilha do pão e do vinho que ele disse serem seu corpo e o seu sangue. Seu corpo e seu sangue
no Novo Testamento, da nova aliança, do novo projeto, que não caducou, que não desmaiou e que muito menos não morreu, mas precisa ser vivificado por nós, para fora dos templos, para fora dos altares, para muito além de liturgias emocionantes, de cânticos sonoros, de vozes realmente emocionantes, para a emoção da luta por um mundo novo, por um mundo de uma nova aliança na humanidade, por um novo ser humano, por novas relações, por sonhos que não sejam somente sonhos, mas projetos de realização que resgatem o ser humano da sua condição de exploração, da sua condição humilhante com que é tratado pelos opressores. Este é o momento que nós devemos tomar como importantes para a nossa vida, independente da denominação que sigamos, independente da religiosidade que desenvolvemos, independente das celebrações que fazemos. É preciso resgatar, retomar, renovar em nós esta memória de Jesus, o revolucionário. Abraço ao meu arcebispo primaz, Dr. Eduardo Faria, que vem desempenhando um trabalho em comunidades e na mídia, nessa perspectiva da nova aliança. Por isso, devemos gritar sem nenhuma timidez, sem nenhum medo de sermos confundidos: revolução, justiça e paz. Venceremos uma nova Páscoa.